Olá pessoal, tudo bem? A gente está chegando aqui no estúdio Wichênio, estamos aqui reunidos com a Rayane, com o Luiz e com o Aguinaldo. A gente vai estar trazendo aqui informações para vocês nesse podcast sobre clínica de recuperação, o que você precisa fazer na hora que você for internar o seu ente querido que tem problema com adicção e vícios. Eu queria agora fazer uma breve apresentação, para vocês conhecerem um pouquinho de quem está aqui com a gente e um pouquinho do currículo deles também, ok? Começando aqui pela Rayane. Fala um pouquinho aí, Rayane. Olá a todos, sou psicóloga formada já há alguns anos, trabalho com desenvolvimento pessoal e estudo o ser humano já há mais de 10 anos. E hoje em dia trabalho com dependência química, com codependente, além de ter sido e sou uma codependente em recuperação. Então, a gente está aqui para trocar essa ideia e ajudar vocês no máximo possível. Aguinaldo. Olá, me chamo Aguinaldo Nascimento, sou assistente social, terapeuta de família, especialista em codependência. Muito feliz de estar aqui participando com vocês e estamos aqui para trocar experiências, para trazer para vocês algumas informações que forem pertinentes, mas é uma troca de experiência. E agora o Luiz. Olá, eu sou Luiz Antônio Léo Guerreiro, sou conselheiro em dependência química, formado em administração, estou nesse campo da dependência química há mais de 30 anos. É isso aí, gente. Eu vejo uma demanda muito grande nos nossos atendimentos, assim como a Rayane também. A gente atende muito online. O Luiz, ele ali na clínica, ele tá todo mundo ali, ele faz muito atendimento presencial, mas como a gente atende online, a gente vê muitos familiares perdidos e sem saber o que fazer na hora de fazer uma internação, do seu ente querido que tem problema com vício em drogas. E existem também, infelizmente, alguns oportunistas que vêm nessa situação e se aproveitam do desespero dos familiares para poder fazer ali essa internação pensando na grana de vocês. E muita gente tem dificuldade com isso. Então, a gente vai começar essa primeira parte, falando um pouco de qual é a importância do que você deve fazer na hora de escolher uma clínica, de ver ali o que essa clínica precisa ter para você confiar naquele lugar e ficar tranquilo na hora de você internar ali o seu ente querido. Eu queria começar fazendo essa pergunta para o Luiz. Luiz, o que você pode explicar para a gente na hora de escolher uma clínica certa, para a pessoa poder ali ficar tranquila e deixar ali o seu ente querido? Ramon e público aí, um dos maiores hoje, quer dizer, a procura hoje é no Google. Você dá um Google lá, busca a informação. Quando o familiar tem essa dificuldade de conhecer local de maneira presencial, eles buscam através do telefone. E a gente tem hoje, em Macaé, a Shalom Life está em Macaé vai fazer 22 anos. E às vezes as pessoas procuram a gente não sabendo que a gente existe em Macaé, porque não conhece o problema ou só estar com o problema naquele momento, então nunca teve interesse. E quando chega para a gente, alguns casos chegam para a gente cheio de dúvidas. Comum acontecer. O paciente vai ter isso, vai ter aquilo, e a gente procura informar como um processo funciona de uma internação. Porém, quando procura em Google, a pessoa está ali exposta a qualquer tipo de sorte e valor. Sim. Então, é uma das prerrogativas que eu coloco para o nosso recepcionista, os nossos colaboradores, até mesmo eu procuro informar, é que as pessoas devem atentar e visitar a unidade, conhecer a pessoa que está à frente, quem são os médicos responsáveis, se realmente tem um registro legal, que não é só um CNPJ, ela precisa de ter registros. Uma unidade de tratamento para especialidade em saúde mental, ela precisa de ter algumas prerrogativas para funcionar. Uma delas é ter uma equipe multidisciplinar funcionando, não é algo em papel, precisa estar lá, trabalhando, atuando, como a gente tem lá já
há muitos anos, né? Eu posso te afirmar que há mais de 15 anos a gente já tem uma estrutura multiprofissional. E para chegar nesse resultado é um investimento diário, parcerias, né? O profissional que chega, ele precisa de estar realmente conscientizado do processo de dependência, ele tem que especializar nessa área e não é qualquer profissional que atua. Então, quando o familiar tende a procurar, atentar por locais que já tem uma segurança profissional, que tem estrutura documental e que possa abrir espaço para você visitar. Então, primeira coisa, ir no local e ver quais são os registros que tem aquela unidade. Ótimo. E Luiz, assim, é muito compreensível essa dúvida dos familiares com relação, porque são muitas informações, né? E a gente está lidando com vidas, como a gente estava conversando aqui anteriormente. Uhum. Mas o codependente, o familiar, ele tem uma questão que ele acaba assumindo muitas responsabilidades, tomando a frente de muitas coisas. Qual é o limiar, se tiver, entre o que é importante o familiar saber com relação à clínica? Porque a gente, né, eu considero que não dá para saber de tudo. Mas nessa internação, qual é o limiar possível que o familiar ele pode estudar e pesquisar para internar o seu familiar? Primeira coisa, né, independente se a unidade ela tem um dia ou 50 anos de funcionamento, o que importa é justamente ser legal, ser certificada e ter uma equipe em loco para atuar com aquele indivíduo. Então não é simplesmente ter um espaço de valor bonito, piscina, quadra ou acomodações 5 estrelas, né? Porque a maioria das vezes eles vendem essa imagem, muitos locais estão aí no Google, como eu torno a dizer, com fotografias bacanas, geografia bacana, mas tem que ter uma estrutura adequada para te dar a resposta para isso. E a questão também, que a gente procura sempre orientar, é de conversar com os profissionais, saber quem são os profissionais, estudar aqueles casos, ver realmente se o profissional ele está realmente capacitado e se tem a formação específica para atuar naquilo ali. Porque hoje se fala muito em capacitação em dependência química, né? Então, qualquer local se faz essa informação. As pessoas acham que falar sobre droga é conhecer sobre ela, mas é um mundo complexo demais. Então, você tem todo um processo que você trabalha. Não é só um indivíduo, é família, empresa, sociedade. E para que você tenha um resultado, você tem que fazer é o que nós chamamos lá, né, que é o plano individual singular, que é um plano de tratamento singular. Então, a família é também colocada nesse processo. A família se inteirando desse programa de tratamento, onde é feito um acompanhamento com o paciente familiar, ele vai ter a segurança que vai estar numa unidade correta e funcional. E não simplesmente contratando o serviço a quem ou de informação de Google, né? Sim. Então, nesse primeiro momento, é visitar o local, conhecer a estrutura, o plano de tratamento, conversar com a equipe. Sim. Né? Na própria visita, é possível isso? Sim, é possível. Nós aqui da Clínica Shalom, a gente convida as pessoas a visitarem a nossa unidade justamente porque a gente não tem nada que esconder. Sim. Pelo contrário, expor. Né? Quando você expõe, você dá resultado, você dá segurança. Né? Lógico que a gente não expõe o paciente que está internado, a gente expõe a unidade física e estrutural de equipe, né, mostrando, até porque a gente tem lá o nosso site, verdadeiro, confiável, já está funcionando há mais de 20 anos para poder justamente ter isso. Eu falo especificamente da Clínica Shalom, mas existem milhares de unidades que têm essa referência, né? No entanto, quando a gente não tem condição de atender um indivíduo, por exemplo, ele vem com um quadro grave de transtornos mentais, e que nós não temos essa condição, capacidade de atender aquele paciente, nós temos parcerias, unidades de tratamento de saúde mental que tem aquela estrutura, que são estruturas com intervenções mais diretas. Aí precisa de ter um outro espaço, e a gente tem essas referências. Eu acho que um ponto também importante, que eu estava escutando você falar aqui, que eu lembrei, eu tenho um caso, falando agora um pouquinho sobre internação involuntária, né? Sim.
um familiar no desespero chegou até uma certa clínica e foi internar ali o irmão, uma pessoa foi internar o irmão, e involuntariamente, né? E o que aconteceu? Eu acho que ela não se inteirou desses detalhes, né? De olhar, de ver registro, papéis e documentos, e se essa clínica é uma clínica legal, porque eu já te adianto aqui, para você que está escutando isso, existem muitas clínicas clandestinas, né, de recuperação, e são pessoas oportunistas, como eu falei no início. Então essa pessoa chegou ali, nessa determinada clínica, deixou ali o seu irmão, né, e aconteceu que o irmão dela fugiu, cara, da clínica, e ficou sumido. E como eu estava atendendo ela, numa sessão, ela me mandou uma mensagem desesperadora, marcando ali um atendimento urgente. Quando eu fui atender, ela estava nessa situação e não sabia o que fazer. Eu falei, olha, mas que clínica é essa? Cadê seu contrato? Ela, contrato? Pô, não tem contrato nenhum. Eu falei, ó, como que você vai internar uma pessoa e não tem um contrato? Né? E cadê a segurança dessa clínica? Porque uma clínica de internação involuntária tem que ter segurança 24 horas. Né? Onde é que estava o segurança? Não, essa clínica não tem segurança. Falei, ó, então tem alguma coisa errada. Essa clínica, você não tem nem como entrar com alguma ação, né, perante essa clínica, porque você não tem nenhum contrato. Então, na verdade, se você for ali falar com eles e eles falarem que você nunca foi ali, né, você vai ter que ficar com essa situação. Mas assim, graças a Deus, depois de 3 dias o irmão apareceu e eles estão tocando a vida deles. Mas assim, é só para vocês entenderem a importância e a seriedade, né, dessa situação na hora de você internar o seu ente querido numa clínica. Saber dessas coisas, né? Só para pontuar isso daí. Perfeito. Então, reforçando a sua informação, que a internação involuntária, ela se baseia em leis. E as pessoas, às vezes, procuram por uma necessidade de resolução imediata. Eu quero resolver o problema do meu marido, da minha filha, da minha esposa, seja de quem for. Então, quando você fala em leis, você tem que ter a segurança. Eu vou até pegar aqui, né, o que eu trouxe como informação aqui que eu acho que é importante, né? A lei que regulamenta o tipo de internação involuntária está na Lei 10.216/2001, onde fala de que é internação voluntária, involuntária e compulsória, que são 3 métodos que se aplica hoje a uma internação. Obviamente, tem muitas unidades que hoje estão se difundindo. Se você der um Google aí agora, você vai ver lá. Dá um Google aí, tratamento da dependência aqui. Onde você estiver no mundo, você vai ver lá que existe um monte de unidades lá patrocinadas, ou locais patrocinados que você vai clicar. Então, quando você clica lá, você vai ver que vai te logar para um WhatsApp ou um telefone. E a maioria das vezes as pessoas buscam involuntário como solução imediata. E o resultado pode ser positivo, da maioria das vezes acontece, e pode ser catastrófico. E você, às vezes, em vez de ajudar, você está afastando o indivíduo da oportunidade de tratar ou se recuperar pro resto da vida. Porque ele pode ter um trauma e nunca mais ter esse retorno. Quando você fala deste método de internação, Ramon, que a pessoa não tem contrato, não tem segurança, então o involuntário é o paciente não consciente, mas os terceiros conscientes, apoiado em uma indicação médica. Se o médico indicou, procure saber primeiro, doutor, aonde você me indica? Se o médico não tem uma referência, procurar um serviço social. Tem hoje, qualquer cidade, ou melhor dizendo, você tem o CRAS, você tem o Fórum, Ministério CAPS AD, você tem o Ministério Público, você tem ouvidoria da município, você tem conselhos, talvez, Conselho da Infância e Adolescente, você tem o Conselho de Saúde, você tem o Conselho de Psicologia, você tem qualquer tipo de apoio, mas busque apoio profissional. Porque procurar saber do vizinho, porque a maioria das vezes do vizinho resolver uma situação, mas o seu não vai resolver, né? Então, nesse caso, esses lugares que ofertam esse serviço é muito preocupante, porque a gente tem recebido casos oriundos dessas unidades, né? E de usar o termo clínica, Ramon, é quando você tem informação justamente que é uma unidade de saúde.
Se você tem hoje uma unidade de saúde, você tem que ter um registro no Conselho Regional de Medicina. Então, a unidade ela tem que ter isso. Se você não tem o Conselho Regional de Medicina certificado, você é um centro de recuperação ou uma comunidade terapêutica. Aí entra para um viés de comunidade terapêutica psiquiátrica, comunidade terapêutica de acolhimento. Aí você tem que ver quais são os serviços que estão sendo ofertados. Aí você contrata aquilo. Então, para a internação involuntária, precisa de ter essa rede de apoio assistida. Correto, Aguinaldo? Pelo médico, pelo Ministério Público, que vai ter a informação da unidade que aquele paciente está naquele local. Então, são 72 horas após a internação que a clínica tem que comunicar ao Ministério Público que o paciente foi internado involuntário. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa mediante um quadro de risco de saúde ou qualquer ou tipo o que aconteceu do paciente fugir, né, a gente só foge daquilo da onde está preso, né? Então, por isso que a gente oferta somente voluntário, que é todo um risco que você tem por trás. Então, se o paciente fugiu e tudo, o Ministério Público tem que tomar ciência. Qualquer coisa acontecer com esse indivíduo, a clínica ou o local, ele tem que ser responsabilizado. E responsabilizado pela vida do paciente. Claro. E, Aguinaldo, assim, pensando no familiar, né? Muitas dúvidas, desespero, né? Totalmente perdidas. Como que elas podem, minimamente, eu sempre aconselho, né, buscar orientação profissional para encaminhar o caso de acordo com a demanda, de acordo com o contexto, de acordo com a situação do familiar dependente químico. O que você sugere assim, para o familiar, para que ele possa se orientar ali a qual tipo de tratamento ele possa ir, a família pode buscar, assim? O que você aconselha para o familiar? Sim. Eu acredito que o primeiro momento é tentar sair desse imediatismo, de que a clínica vai resolver todo o problema que foi gerado e que está sendo gerado há anos. Porque, normalmente, esse familiar ele vai buscar uma resposta imediata. E para esse contexto não tem um instalar de dedos que vai resolver, mas é necessário, é fundamental que esse familiar ele busque se inteirar de tudo aquilo que ele está buscando para o seu ente querido fazer. Não ficar à parte do tratamento. Sim. Né? Ele tem que fazer parte do tratamento. Porque a nossa experiência nos mostra que quando o familiar se envolve no tratamento, o resultado é muito mais satisfatório. Tanto para o familiar, quanto para o próprio usuário abusivo. Mas o familiar ele tem essa dificuldade, porque ele enxerga que o problema foi gerado pelo usuário, somente pelo dependente químico. Sim, o uso de substância. E quem avalia o caso e encaminha ou para a comunidade ou para a clínica? Quem seria assim, o responsável por essa avaliação? Na nossa unidade, o que a gente chama, né, dessa abordagem, dessa triagem, ela vem do setor médico. Sim. Né, que é esse indivíduo, ele chega acompanhado, né, na maioria das vezes acompanhado, mas por vezes também sozinho, e ele é, obviamente, encaminhado para esse setor médico, né, que aí é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, que vai fazer ali, né, essa abordagem, e conforme o Luiz falou, ali vai ser detectado se a demanda desse paciente é alcançada pela nossa unidade. Porque nossa unidade, nós não trabalhamos com questão de urgência e emergência. Então, se, por exemplo, chega um paciente que ele tem, né, um problema grave de diabetes, não vai ser atendido na nossa unidade. Mas aí nós vamos encaminhar para uma outra unidade a qual atenda aquela demanda dele, que perpassa a questão da dependência química.
E muitas vezes o familiar, né, acredita que somente a dependência química. Não, a gente vai, e a nossa unidade vai atuar com relação à dependência química. Mas aquele indivíduo, ele tem outras demandas, né, que são ali periféricas, né, à dependência química. Sim. Que olhar para esse indivíduo apenas por conta da dependência química não é olhar esse indivíduo, né, de uma forma holística, com toda a plenitude que, né, ele tem. Então, pode até mesmo vir a comprometer a saúde dele, ao invés de tratar. Porque, de repente, a prioridade naquele momento, e isso é meio, né, para algumas pessoas meio contraditório, mas, de repente, naquele momento, não é a dependência química que tem que ser tratada. De repente, é aquela diabetes ou aquela hipertensão, enfim, aquela outra questão, para, posteriori, se tratar a dependência química. Aí, isso estando controlado, aí é com a nossa unidade. Né? A gente deixa isso muito claro, mas para o familiar é difícil entender isso. Sim, sim. Né? Até porque o uso de substância é somente aquilo que aparece, Isso. né? E que causa um estrago enorme, tanto para o dependente químico quanto para o familiar. Mas o tratamento mesmo está ali por trás de anos, né? E que perpassa diretamente pelo sistema familiar. Mas aí isso aí são outros assuntos, assim. Eu vejo uma dificuldade grande, eu acredito que vocês devem passar por isso também na clínica, né? Eu falo isso porque a gente está quase 100% no online atendendo as pessoas. E eu vejo uma dificuldade grande no familiar de entender que a dependência química é uma doença, cara. E eu estava lembrando aqui de uma paciente que eu tenho, que é até engraçado o jeito que ela fala, porque ela é baiana, né? E ela tem ali um problema com o marido dela. E ela fala, mas Ramon, isso é safadeza. Esse homem tem que tomar vergonha na cara. Sei que. E eu falo, não, isso é uma doença. E a senhora precisa entender que a dependência química é uma doença. Que doença nada. E ela batendo ali comigo numa dificuldade. Eu vejo muito isso, de as pessoas terem essa dificuldade de entender que realmente isso não é uma safadeza, não é, é tomar vergonha na cara, tem que parar, mas isso realmente é um vício, né? É um vício e é difícil sair. Então, assim, eu vejo essa dificuldade ali e eu creio que vocês também devem passar por isso ali dentro da clínica, quando chega ali um familiar, de entender essa situação. Olha, isso aqui não é uma brincadeira, isso realmente é uma doença. Vocês passam por isso ali também? Sim, sim. Porque a gente precisa entender nesse contexto, Ramon, que a dependência química foi preconizada enquanto doença pela Organização Mundial de Saúde. Sim. Então, contra fatos não tem argumento. Sim, claro, claro. E quando a gente encontra essas dificuldades, a gente tenta sempre caminhar nessa direção, né? Que não somos nós, é a Organização Mundial de Saúde. E desconstruir isso requer tanto do paciente quanto desse familiar um envolvimento nesse contexto, para ir entendendo cientificamente o que vem a ser a doença da dependência química. Sim. Consegue Também entender? é uma doença comportamental. Total. Justamente. E aí, quando esse familiar, conforme eu falei anteriormente, se envolve, ele começa a desconstruir, porque não é apenas a questão de se aceita ou não. É de se entende através de toda uma questão, conforme o Luiz falou, de legalidade, de cientificidade. Entendi, entendi. Porque aí você sai do senso comum. Porque Claro. quando eu falo muito, que tal pessoa usa porque quer. Obviamente tem aí, a gente não pode negar, a questão do desejo, da vontade do sujeito. Da escolha. Sim, também, né? da escolha. Mas, junto disso, tem a questão da doença. Uhum. Né? E aí a gente precisa... O que nós tratamos é a questão da doença. E quando se fala que a doença também é comportamental, é aí que você vai na direção da desconstrução de todos, né, os hábitos, ou todos os possíveis, né, hábitos que conduzem esse indivíduo ao retorno do uso. Entendi. Né? Que tem N formas de você trabalhar essa questão. Muitas vezes uma interação medicamentosa, mas também só a interação medicamentosa
não vai resolver. Aí é preciso, né, outras técnicas que vão na direção dessa mudança de comportamento. Mas que é uma doença, já foi preconizado pela Organização Mundial de Saúde. É importante destacar, trazendo essa visão que o Aguinaldo trouxe, que cada caso é um caso. Sim. Tem pessoas que chegam, familiares, principalmente, assim, fulano deu certo num método religioso, vamos falar assim, né? E que funciona. Eu bato palma. Até porque a unidade Shalom hoje é uma unidade de tratamento de saúde, né, com todos os registros legais. Mas eu nasci a Shalom nasceu de uma estrutura religiosa, tá? Então, se aplicava uma metodologia alcançável àqueles indivíduos naquela época que hoje nossa unidade não consegue alcançar daquela forma. Então, as famílias às vezes chegam, até o nome, né, que fala Shalom, as pessoas imaginam que seja uma coisa religiosa. Mas não, justamente foi uma ideia lá no início de um paciente dizendo pra gente: se a droga traz discórdia, por que não traz paz? Né? Se ela mata, por que você não promove vida? Aí por isso veio Shalom and Life, que é paz e vida. Né? E esse cara está comigo, está hoje, depois de 30 anos, ele retornou a Shalom, hoje trabalha comigo lá, que é o Paulo Herculano. É isso que eu ia perguntar, quantos anos tem a Shalom desde o início? Então, a Shalom desde o início nasceu no meu coração em 1995. Caramba. Então lá vai alguns anos aí. Isso foi lá em Barbacena, literalmente em Barbacena. Berço legal, da psiquiatria. Né? Lá tem um berço da psiquiatria. E tem uma história em relação a isso, né? O meu desejo de montar uma estrutura justamente foi porque naquela época eram muito poucas unidades que ofertavam isso. Existia no Rio de Janeiro, eu lembro na época que eu tive a oportunidade de conhecer 3 locais que seriam opções. Fora do país, em Minnesota, Estados Unidos, uma unidade psiquiátrica no Rio de Janeiro, ou um centro de recuperação religioso, que eu fui conhecer. Né? E de lá nasceu o meu desejo de abrir uma unidade, de ofertar vida. E dali foi desenvolver esse processo e hoje a Shalom chegou nesse resultado que chega aqui. Pô, que legal. Mas interessante, deixa eu falar sobre a questão, né, do cada caso é um caso. A família chega, né? A dúvida a família chegou, né, cheio de dúvidas, né? Como que eu vou ver, ele é safado, usou o termo aí, né? Safado, alguma coisa assim. Safadeza e tal. Tem que tomar vergonha na cara. Porque o comportamento, que a Rayane falou, né, é uma doença de comportamento. Então, o comportamento do adicto, ele é dos piores possíveis, né? Eu estou cansado de ouvir historinha para boi dormir. Sim. Claro. Né? Eu chego lá, resultados, não, o que você tem? Passei a noite toda no churrasco. Aí depois de 10 anos a família vai falar que aquele churrasco era uma noitada. E acredito que aquilo ali é uma mentira somente. Não, é um processo da doença. E a doença, ela esconde a verdade. Então, quando o indivíduo vai se tratar, ele começa uma mudança de comportamento. Então, o resultado primeiro, né, a primeira recuperação que existe é a física. 10 dias, o indivíduo já está bem fisicamente. Isso condiciona a maioria das vezes ele fala assim: eu já estou bem, já posso voltar. Faço a pergunta a você que está vendo a gente. Né? O indivíduo passou uma semana usando droga, ficou 2 dias lá, né? Ficou se recompondo, comendo direitinho, mamãe dando comida, esposa cuidando. 2 dias ele voltou, ele prometeu para você que nunca mais vai voltar a usar. Recompôs fisicamente, saiu na noite, não, só vou ali comprar um cigarro ou vou comprar um pão com mortadela. Não volta depois. Depois de 3 dias volta. Porque é uma doença de comportamento. E ele vai ter ali a crise de abstinência. Aí tem todo o lado científico que pode ser falado também. Mas não é o caso aqui. Então, esse indivíduo, quando a família chega, justamente aplica essa informação, né, que é um safado, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas lembrando que é uma doença que é evolutiva de fim fatal. Se não houver uma intervenção, seja ela qual for, religiosa, científica, ou adições positivas, tem pessoas que eu conheço que não precisam de tratamento, de internação. Se cuidou fazendo ginástica,
andando de bicicleta, né? Praticou exercício físico, e assim vai. E tem resultados que funcionam. Né? A internação é a última situação que a gente tem. Então, a gente procura fazer a prevenção primária, que é a mais barata e é melhor de alcance. Mas, infelizmente, nossa sociedade ainda não chegou nesse processo de fazer esse tipo de papel, de prevenção primária. As pessoas esperam a bomba estourar, né, para chegar com um problema ali nessa situação, né? Sim. Tanto o adicto quanto o codependente. Sim, eu queria falar sobre isso também, porque uma dificuldade também que eu vejo muito no familiar, né, que é o meu foco, na verdade, o nosso foco é mais o familiar. Então, o que acontece? As pessoas não entendem que isso respinga, né, para elas também. E elas acabam também ficando doentes, familiar, e acredito eu que às vezes até muito mais até grave do que o próprio adicto em alguns casos, né? E elas têm essa dificuldade de quando... Eu tenho muito isso, né? Quando a pessoa vai me procurar, um familiar, eu tenho esse problema com meu filho, eu queria tanto que você falasse com ele. Eu falei, mas espera aí, me conta um pouco da sua história, né, ali na sessão. E ela começa a falar, e eu vejo que ela tem muito problema também. Mas ela quer que eu atenda, por exemplo, o filho dela. Eu falo, eu não tenho problema nenhum de atender teu filho, mas e você? Que está falando comigo agora? A sua vida parou, você não faz mais nada, e você está vivendo só em função há 10, 15 anos da vida do teu filho. Você não tem vida social, sua saúde emocional está arrebentada. Você não tem mais amiga, você nem se cuida mais. Eu atendo paciente que já não vai mais num salão, que já não faz mais unha, que já não tem vontade de fazer nada. A pessoa está destruída emocionalmente e fisicamente também. Sim. Ela, eu tenho que ver, mas é o meu filho, e ela está ali com o filho dela, né? E eu tenho muito essa dificuldade, assim, de entrar e tentar fazer essa pessoa entender que ela também precisa de ajuda. Sim. Eu entendo, Ramon, que nesse caso que você está, né, trazendo, a dificuldade da família, desse familiar, é olhar para si. Isso. Né? Isso aí. Um dos grandes aspectos da codependência, para além da negação, é o controle. Exatamente. Né? E aí, eu paro de me preocupar comigo, porque eu entendo que eu tenho uma preocupação muito maior, que é com o outro é o problema. Outro. Isso. E eu coloco o outro nesse lugar de problema. Entendi. Né? Porque o outro é o problema. Mas o que seria o problema? Né? Para o familiar, aí, o que seria o problema? Todo o sistema familiar. Isso. E aí pensar também que para esse familiar ter buscado ajuda, mesmo que não para si, isso em média leva 4 anos. Sim. Porque ele vai ficar em torno de 4 anos tentando, com seus próprios recursos, resolver o que até então era uma situação. Porque o problema não brota assim. Ele é uma situação que ela vai tomando uma proporção tamanha que se transforma no problema. Por isso é esse delay, né, da família. Detectou uma questão até buscar ajuda, seja ela qual for. Demora assim como muito. o Luiz falou. É em torno de 4 anos. Demora muito. Mas a dificuldade desse familiar é olhar para si. Porque um dos aspectos da codependência é o controle. É uma necessidade imperiosa de controlar a vida do outro, de resolver o problema do outro. É o que a gente chama da necessidade, né, salvacionista. Exatamente. Ele se torna, né, ele se entende enquanto o salvador. Se não for eu para fazer por aquela pessoa, ela morre. Eu lembro de uma situação, Aguinaldo, com o Ramon. De madrugada, eu, num basculhante do banheiro, com um banquinho, eu olhando no basculhante do banheiro para ver se eu via o farol de Ramon chegar em casa. E ali, meu pensamento era, eu vou salvar ele. A minha missão era salvar ele. E esses dias, antes de vir para cá, para Macaé, uma pessoa me perguntou exatamente isso, como salvar meu marido? E a minha resposta foi, quando eu comecei a me salvar,
ele já pensou na salvação dele. E assim, o que é muito importante, a gente fala muito sobre impotência, né? O quanto que a gente se sente impotente diante da situação. E somos, em certa medida. Mas o familiar, e eu entendo isso, não consegue enxergar a potência que a família tem. Sim. Muita potência. A partir de, isso é importante, a partir de ter uma orientação. Porque é natural o familiar estar muito perdido. São muitas situações, muita manipulação, muita mentira. A gente não sabe que hora está falando a verdade, não sabe. Então, é muito importante buscar orientação, ajuda, porque antes de internação, se a família ela se posiciona com uma intervenção, vamos falar de intervenção, assim como uma clínica também tem a sua intervenção, né? Se o familiar se posiciona de uma forma orientada, tem muitos resultados. E é o que a gente vê, tem muitos resultados. E aí, Luiz, falando de intervenção, internação é uma intervenção, não é o todo. E o que você fala assim, dessa intervenção? Porque a família pensa exatamente o que você falou, né? Que vai internar e vai resolver o problema de toda a família. Sim. Né? Porque acha que quando o cara para de usar substância, resolveu o problema de toda a família. E, na verdade, é só o que aparece. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu até perguntei ao Aguinaldo na hora que a gente chegou aqui, que você trouxe o bottom? Isso. No bottomzinho ali, ó. Então, pega ali. Dá para focar aqui na câmera aqui? Foca lá, Aguinaldo. Mostra para eles ele. Isso é respondendo a Rayane, tá? Ah, é? É. Se Dá eu para comandar focar? a muda. Dá para focar? Não Não vai dar não, né? Dá, vai. Não, né? Vai Nada rolar, ali. vai rolar. Isso, Sorrisão. Vamos lá, isso aí. Será que dá aí? E se Tá eu desfocalizado. segurar, talvez? É melhor segurar? Aí, ó, aí, Opa. tá aí, ó, pronto. Tá escrito o quê? Nada muda se eu não mudar. Pronto. Né? Se a família não muda, Exato. o indivíduo não muda. Perfeito. Você tratar o indivíduo, reconstruir a história de vida, promover novas ideias, porque o que a gente fala para eles lá, né, são 100 dias, nem todos os casos são 100 dias. E quando a gente fala assim para a família, olha, você vai ter que se distanciar por um período de 10 dias inicial, 7 dias, a família, eu vou ter que ficar sem falar, eu não vou poder mais vê-lo. Entra em abstinência. Isso, justo. E começa as ideias, e as ideias mais mirabolantes que a gente já pegou, né? Passam na porta da clínica, buzinam um carro. Caramba, é mesmo. Batem no portão, né? Batem no portão, né? Porque a nossa unidade ela está bem localizada aqui em Macaé, está aqui no bairro da Glória, né? É urbana, uma unidade urbana, não é um local retirado. Então as famílias procuram ver amigos que têm moradia perto, que escutam, tem todas as possibilidades possíveis. A gente está falando do dependente químico ou da família? Da família. E a família também manipula, né? Porque se sente falta do indivíduo que trouxe o problema. Tirou o problema da família, a família se vê perdida, não sabe lidar com aquilo ali mais. É interessante destacar nesse assunto, né, nessa abordagem, que quando a gente promove, né, um afastamento, a gente promove tratamento para a família, né? E começar o tratamento familiar às vezes é mais difícil que o próprio indivíduo. O Aguinaldo pode ter certeza disso. Assim, pegando esse gancho, tanta coisa, né? A dificuldade de trabalhar com a família, eu sempre falo isso enquanto terapeuta de família, porque o paciente, ele está ali internado. Vão ter os profissionais que vão, às vezes, precisar fazer uma intervenção tanto quanto mais pontual, firme com esse paciente. Mas ele está internado. Aí ele vai ficar extremamente irritado com aquele profissional, porque foi diretamente na ferida. E ele não quer que toque ali, naquele momento. Aí, de repente, ele sai da reunião, enfim, sai dali do grupo, esfria a cabeça e retorna. Agora, eu, enquanto terapeuta de família, né, num grupo, né,
estou ali, vou fazer uma intervenção. Se aquele familiar tiver com a mente fechada e pessoalizar aquela intervenção, corre-se o risco dele não retornar mais para a unidade. Porque sabota o tratamento. Sim. eu estou tocando num lugar que ele não quer que toque. Ele quer uma solução. Mas a solução perpassa por mexer naquele contexto. Uhum. E aquilo gera nele um desconforto, um incômodo. É botar o dedo na ferida, né? Isso. Vai E que machucar, por né? vezes ele não quer. Porque ele não se reconhece, isso é interessante. A gente precisa entender que o familiar ele tem, né, dois posicionamentos. Ou ele vai ser parte do problema, ou ele vai ser parte da solução. Sim. Quando ele inicia um tratamento, pode ser que seja em grupo ou uma terapia individual, ele começa a fazer parte da solução. E para ele fazer parte da solução, ele vai ter que se mover. Assim como o paciente está lá se movendo. Mas por que eu vou ter que fazer, vou ter que me tratar? O que está acontecendo? Não sou eu o problema não está comigo. Ele é que causa tudo isso, não Ele que eu. usa, ele que chega em Isso. casa, ele que E aí- apronta, e eu que tenho que me tratar, tipo isso, né? Quando ele começa a gente fala muito isso, né? Estão vivendo lá aquele núcleo familiar. Aí aquele paciente, aquele usuário abusivo, se interna. E essa família continua seguindo o seu ritmo. Aí a gente pergunta, e aí, como é que tá lá na sua casa? Acabou o problema, né? Porque o senhor X não está mais lá, ele era o problema. A família, Deus Ou me ela. livre. Ou ela, né? Ai, nossa, o problema continua. Eu falo, mas não é, o problema não era o senhor X. Então, para ver a dimensão desse contexto, não dá para pensar que é algo pontual. Vai mexer em toda a estrutura. Né? E é preciso mexer. Sim. Nós, quando profissionais, estamos ali para isso. Claro. Né? Conforme você falou, para orientar, né? Acolher, orientar e intervir no que for preciso, no que for necessário. Todas as abordagens que faz a nossa unidade são abordagens pré-estudadas, preparadas, baseadas em fatos e estudos científicos, onde que a gente se aplica isso na metodologia da clínica. Então, a nossa intervenção, ela, por mais que seja um indivíduo que chega hoje com uma primeira internação, que nós chamamos virgem de internação, ou aquele que já tem 50 internações, existem casos que realmente passam por várias unidades e isso não tem o resultado. Por quê? Porque alguma coisa não funcionou. O que não funcionou? Foi a unidade? A maior projeção que existe é a clínica não funcionou. Sim. É porque não houve no momento despertar ainda o interesse, tanto da família quanto do indivíduo. Então, se cria-se um projeto de tratamento singular por indivíduo, paciente internado ou a paciente, no caso, que se faz uma abordagem em nossa unidade, e por familiar. Né? Quando se fala em familiar, quando o Aguinaldo fala em tratar, né, na ferida, eu faço semelhante a uma alusão para você pensar aí. Vamos lá, quando você está em casa, à noite, friozinho, lá na Espanha é frio, né? Frio pra caramba. Você toma muita sopa? Tomo. Muita coisa. Gosta, A Anne lá? gosta muito, Gosta? eu também gosto muito. Então, quando você vai tomar sopa, você toma pelas beiradas ou vai direto ao centro? Não, pelas beiradas. Pronto. Eu começo comendo pela beirada, igual então, todo mundo fala. Literalmente é esse processo que se faz com o indivíduo, né? Quando às vezes a família vai no problema, vai lá na situação direta e você, em vez de tratar, você expele. E o que a gente procura fazer é justamente trazer a família numa responsabilidade, conscientizá-la da metodologia, trazer disciplina. Uma das perguntas, eu posso entrar com o celular para tirar foto do meu marido, do meu primo, do sei de quem, da minha filha? Não. Aí a gente começa a botar limites. Exato. E quando você bota limites, você é a pessoa ruim da história. Né? Então a gente tem os feedbacks lá positivos, né? O Aguinaldo não permite isso. E eu vou lá e elogio o Aguinaldo falando, Aguinaldo, parabéns. Né? A família não gostou que você fez aquilo. É aí que existe a mudança. Porque Verdade. quando vai chegar lá na frente, ela vai falar assim,
obrigado, porque você me ajudou. Deixou de ser o facilitador. Né? Nós já pegamos casos, né, assim, fantásticos de familiares facilitadores, de entrar no dia de sábado, é um dia que a gente tem tratamento de família. Então, naquele dia específico, a gente procura focar no tratamento de família. Porém, as famílias querem trazer frango assado, sanduíche, blá, 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 um monte de coisa. E não é o dia para isso. O dia para isso é terça. Entendi. Então, a gente tem terça visita, que a família pode fazer o piquenique, pode ficar no jardim, pode ir lá passear, comer, fazer acontecer. Mas o sábado é foco em tratamento, onde se fala da dialética, da abordagem que se faz lá, das conquistas, as informações que o Aguinaldo faz, os grupos terapêuticos e tudo isso aí. E justamente a família quer entrar no processo de facilitador. Quando a gente vê isso, a gente vê que está querendo quebrar regras. Então, a maioria das vezes, o que acontece? O adicto percebe aquilo, o adicto percebe, e fala assim, eu também vou agir como se. Que é um padrão. Não é? Então, quando você passa a agir como se, você faz uma diferença. Você tem uma diferença. Hoje você está em recuperação, correto? Quantos anos você está em recuperação? 21. Então, se você passar a agir como adicto na ativa, como é que você vai ter a sua história? Pô. Como é que a Rayane vai ver? Você voltou o quê? A praticar os mesmos erros? É isso. O que você quer? Voltar a usar droga? A fala dela vai ser essa. Né? Mas hoje você é um cara que age como um si em recuperação. Procura promover vidas. Olha que sucesso que vocês estão fazendo hoje aí. Né? Promovendo vida, alcançando pessoas através do problema que vocês tiveram. Acho que um ponto que você está falando, estou lembrando, importante que a Rayane falou, nessa questão de relacionamento, e eu acho até no relacionamento no geral, de marido e mulher, de namorado, de mãe com filho, no relacionamento familiar, o posicionamento. Na época, isso me ajudou muito a sair. Né? Claro, foi um conjunto de coisas. Eu não aguentava mais usar droga, eu não aguentava mais ficar naquela vida que eu tinha. E eu tinha uma vontade. Então, você só não aguentava porque você já tinha os problemas já pré-estabelecidos. Sim. Você não usou hoje, amanhã já teve problema. Não. Foi quanto tempo usando? Eu vinha lutando, 16 anos no vício. Mas o que começou juntando com tudo já que eu tinha, e na fase final, né, vamos dizer assim, na hora que eu já estava quase saindo, foi o posicionamento dela e da minha família também. Né? Eles começaram a se posicionar. Ela começou a se cuidar, ela começou a se salvar, foi o que ela falou, né? Quando eu comecei a me salvar, eu ajudei ele. E realmente foi isso. Eu lembro muito da minha mãe também, que Deus o tenha. Minha mãe foi uma pessoa sensacional, mas totalmente codependente. Né? Minha mãe era uma facilitadora do meu vício. Sim. Eu manipular minha mãe no estalar de dedo. Aqui ali, conseguiu dinheiro. Ela deu um mole com o negócio, o nosso caráter, me lembro até do interno lá ontem falando, que a gente estava ali no debate, né? Ele falou, cara, eu não sou um ladrão, né? O meu caráter não é ser ladrão, mas o vício me fez roubar. Sim. Ele falando que tirou lá um negócio da mãe dele. Eu também já fiz isso. Meu caráter não é ser um ladrão, não sou ladrão, mas o vício, né? Mexe com o seu caráter. Então, o posicionamento da minha família, quando eu olhei Rayane se posicionando, começou a se cuidar, começou a tocar a vida dela, já não estava ali tão no meu controle, e a minha mãe igual, né? Teve um belo dia que ela me deu um sacode e falou, cara, não aguento mais, você toca a sua vida, eu vou viver. Ela falou assim para mim, agora eu vou viver a minha vida. E quando eu olhei isso, eu falei, cara, o negócio vai pegar fogo aqui, eu tenho que sair desse troço. Né? E aí eu fui caminhando para sair. Então, assim, o que eu queria dizer, até para vocês que estão aí, a importância de você, familiar, se posicionar perante ao seu ente querido ali que tem esse problema. Quando vocês começam a se posicionar, né, aí vocês começam a virar uma chave na nossa vida. A gente começa a pensar em mudar por conta do posicionamento de vocês. Eu acho isso importante. Interessantíssimo, Ramon. Por isso que a gente usa o lema. Nada muda se eu não mudar. Isso é sensacional. Porque a mudança que eu quero que aconteça na vida desse meu ente querido, esse dependente químico, enfim, que ela comece em mim. É isso aí. E a dificuldade é essa, porque eu vou sempre fazer para
para que ele mude, mas eu acredito que se ele mudar e eu permanecer como estou, vai dar tudo certo. E não dá. Porque a gente tem experiências, né, Luiz, de familiares que não aderem ao programa. Uhum. Mas esse dependente químico, ele está ali extremamente envolvido no seu programa. Só que finda o prognóstico de tratamento dele no modelo de internação e ele vai retornar para onde? Exatamente. Para esse mesmo lar. E às vezes esse lar que ele vai retornar é o que a gente chama, né, numa esfera maior, a reinserção social e familiar, e ele volta para aquele mesmo ambiente, melhor dizendo, para aquele mesmo local, e encontra aquele ambiente da mesma forma que estava quando ele se internou. A probabilidade, né, dele encontrar dificuldades que ele não consiga suportar e retorne ao uso é muito grande, né? Porque ele vai encontrar aquele ambiente hostil, ele vai encontrar esse núcleo familiar tendo sobre ele o mesmo olhar, conforme você falou. Eu não sou ladrão, mas quando eu estou em uso, cara, me compromete de tal forma que eu venho vale tudo, a roubar. Né? E aí, esse núcleo familiar não vai vê-lo enquanto um sujeito que está em recuperação. Vai vê-lo ainda como aquele sujeito que, antes de iniciar um processo de recuperação, foi lá e me roubou. E aí acontece, vocês devem ouvir isso, aquela fala: meu filho, lá na clínica, cozinha, arruma quarto, todo educado, manso, Isso. carinhoso, né? Mas por que o sujeito na clínica, né, na intervenção ali de tratamento, ele tem essa transformação, vamos dizer assim, e quando volta para casa, porque a gente pode falar aí do ambiente. E o que eu vejo assim como muito importante e que a clínica oferece isso e que o familiar tem dificuldade é limite, ordem, respeito, respeitar a liberdade do outro, né? E liberdade é o que eu falo mesmo. Eu, quando um paciente chega para mim e eu tenho atendimento com a esposa ou com a mãe, eu falo assim: olha, eu não estou aqui para tirar o seu filho, para tirar de usar droga, mas de favorecer ele naquilo que eu posso, né, fazer, ele saber usar a liberdade dele, ter autonomia. Se para isso ele vai usar droga ou não, eu não sei. Por quê? Porque tem um olhar que só tirar a droga resolve a questão. Mas não é isso. É o sujeito, a pessoa, saber usar da liberdade, ter autonomia, autoeficácia, trabalhar essas questões fundamentais de responsabilidade, amadurecimento, enquanto ser humano, né, responsável, para que ele consiga tocar. E aí a família entra nisso, com a questão do controle. O controle tira a liberdade, o controle tira a autonomia, o controle mina a pessoa, mina o sujeito, ele não sabe lidar com as emoções. Isso, justamente, olha só que bacana que você está falando isso aí. Você me permite, Aguilão? Claro, claro. Bate-bola claro. aqui, né? Ontem eu atendi uma família, justamente um paciente que está internado por conta de transtorno compulsivo e obsessivo por jogos e tela. Está tendo muito isso agora, Sim, né, Luiz? A gente tem sido aqui alguns atendimentos assim, importantes. Esse caso específico, ele estava internado involuntariamente numa unidade clandestina. E quando a família descobriu que era uma unidade, trouxe para a gente começou a ter uma abordagem diferente. E ontem, atendendo os pais, né, e o pai dizendo que tem que ter o controle. Ele não pode sair, ele não pode fazer isso e tal. E esse paciente já está um tempo significativo, mais de 90 dias, se eu não me engano, com a gente. Ele já vai ter alta agora, porque nós tiramos a alta dele. E eu trouxe justamente uma abordagem que a família precisa entender, que ele precisa de ter limites, porém com situações que precisam de treinamento. Sim. Tá? Então você não vai hoje, por exemplo, para você ter uma habilitação, você tem que treinar para tirar a habilitação, para você resolver tirar o certificado lá e ter a CNH, né?
Assim também na recuperação, você precisa de ter treinamento. Nós temos treinamentos lá em várias abordagens diferentes, né? E esse especificamente, o problema dele é o celular. Isso está aqui, né? A família aí, você vê aí as crianças. Hoje é jogos de manhã, jogos de tarde, é uma conversa, não tem. Eu outro dia passando no restaurante aqui em frente, passando de moto, eu vi assim, uma família, todos na mesa com celular. A gente se depara muito com as cenas assim. Acabou a conversa, acabou o diálogo, não é verdade? Verdade. Então tem que se promover. Então eu falei para o pai, para a mãe, falei assim, olha, a gente vai começar a dar agora, voltar com o telefone para ele, porém com habilidades. Sim, então a gente vai começar a treinar ele com o problema que ele tinha. Diferentemente do que uma abordagem com cocaicônomo, com alcoolismo, que você não faz isso. Claro. Né? Você tem que eliminar o problema. Sim. Né? Não tem. Tem pessoas que... Alcoolista não tem mais controle. Não toma uma colher de chá, vai lá desenglolar todo o processo. E o pai falou assim, olha, eu estou confiando em vocês. E eu quero o melhor para o meu filho. E eu quero que ele saia daqui sabendo o que vai ter lá fora. Até porque ele vai ter que retornar a ter o uso do telefone, mas com habilidades. E essas habilidades são constituídas ou construídas por profissionais dentro da unidade que ele foi buscar. Então, a proposta justamente de você ter uma qualidade de serviço e a família modificada é quando ela passa a confiar no terapeuta, no profissional e se entrega. Né? Não adianta eles chegarem, todos os familiares chegarem no tratamento e começar a controlar também a clínica ou os profissionais, que você quer dizer que você sabe mais do que o profissional. Se você está pedindo ajuda, se entrega. Primeiro passo. E outra, o adicto ele tem que evitar o quê? Vamos lá, abre as pessoas e lugar. Mas o que ele tem que evitar? O primeiro gole? O primeiro trago? O primeiro cheirada lá? E a família tem que evitar o quê? O que leva a maioria das vezes o adicto, o adicta, o alcoolista a voltar a usar? É aquela primeira discussão. Então, orienta você, familiar. Evita a primeira discussão. Peça ajuda, se oriente, respire, conte até 10, saia da sala, beba uma água, faça qualquer coisa, mas evite o primeiro confronto. Porque talvez aquele paciente, ou seu familiar, não está ainda habilitado o suficiente para lidar com certas emoções. A reinserção, né, que a gente fala, a gente trabalha o indivíduo na reinserção. Vamos inserir novamente a sociedade. A gente vai na casa do familiar? Não. Mas a gente orienta o que eles têm que fazer. E a maioria das vezes querem fazer o contrário, porque acham que justamente tem o controle. Né? Quando você passa a ter justamente o controle das suas emoções, a rédea da tua vida, você passa a ter a história escrita de uma maneira diferente. Exatamente. Agora, com os cavalos, são suas emoções, mas estão soltos, eles vão para onde você quiser, claro. Onde eles quiserem. Então, por isso, os profissionais, os terapeutas, as unidades que fazem um trabalho de uma abordagem de verdade, né, baseada em conceitos, estudos, cientificidade, ela vai trabalhar o indivíduo como um todo e não simplesmente engordar ou falar que o paciente está arrumando caminhas direitinho, não. Tá? Ele precisa trabalhar como um todo, fazer técnica de abordagem, assertividade e trazer uma nova realidade para o indivíduo. Correto? Achei interessante você falar isso do familiar, do controle, né? Pô, eu tenho que estar no controle, o pai falou isso, né? E eu tive um problema com a paciente, uma família, irmã, irmão e mãe. O pai faleceu, o irmão viciado, e a irmã tomou a frente de tudo na casa, né? E ela é muito controladora. E ela me procurou, fizemos um atendimento, e ela, cara, eu vi que o problema do irmão, né? Tipo assim, tinha muito a ver com ela. E aí eu tentando ali, em algumas sessões, fazer ela entender, mas a mulher, assim, extremamente fechada e me controlando. Você tem que fazer isso, isso e isso. Nessa sessão você vai fazer assim, assim, assim com ele, porque senão ele não vai mudar. E ela controlava tudo. Eu falei, olha, então. Sabia tudo ela. E aí, e eu tentei, aí eu marquei uma sessão com ela e ela correndo. A
O negócio dela é botar o irmão lá comigo e ela nada. Ela estava 100%, eu tô bem. Né? A mulher totalmente destruída. E um belo dia eu falei, ó, não tem como atender vocês. Se eu não fizer, se você não vir aqui comigo, eu não tenho como atender teu irmão, porque o problema do seu irmão é você. O problema do irmão dela era ela. E ela não entendia isso. E eu falei, ó, se você não mudar, aí vem a história, né? Se você não muda, nada muda. Falei, se você não vier fazer um atendimento junto, em conjunto, a gente precisa fazer isso junto. Você quer ajudar teu irmão? Quero, a coisa que eu mais quero no mundo. Falei, então você precisa vir. Porque se você não vem, você não vai ajudar teu irmão, você quer controlar tudo. Você pressiona a vida do seu irmão de maior, que já tem vida independente, ele não é nenhuma criança. E ela não veio e eu rompi atendimento, não teve como trabalhar. Não sei nem para onde ela está hoje. Entregou o caso. Entreguei porque não tinha como. Tipo assim, porque ela queria ali ter a rédea de tudo na mão dela, mulher extremamente doente. Isso é interessante que você traz, Ramon, porque se você não alcançasse essa pessoa, tampouco você alcançaria esse dependente químico. Não vai ser suficiente. E é interessante o que você traz no sentido desse entender, ouvir para além do que está sendo dito. Porque, de repente, esse indivíduo, ele estava ali, é interessante isso, né? Quais os gatilhos que disparavam nesse indivíduo que o conduziam a usar droga? Eu te digo que 95% era ela. É isso. E aí, quando esse familiar não está envolvido para entender toda essa engrenagem, fica difícil de nós, enquanto profissionais, alcançarmos esse paciente. Entende? Porque a gente vai alcançá-lo enquanto ele estiver ali na clínica. É conforme você falou, Rainha. Mas por que esse indivíduo faz tudo isso aí na clínica e quando chega em casa não faz nada? Então é porque ali ele encontra, né, um local de acolhida, de pertencimento, de amparo, e não dispara nele determinados gatilhos que de repente ele vai estar nesse núcleo familiar, junto desse núcleo familiar, e vão ser disparados. Né? É isso aí. Muitas pessoas têm muita dificuldade com a figura de autoridade. E aí como que você desconstrói no indivíduo essa figura de autoridade no sentido de autoritarismo? Então, são N abordagens que precisam ser feitas e desenvolvidas, tanto com o paciente quanto com o familiar, mas que é preciso ter essa junção. E com essa questão de controle, o que eu costumo dizer é o seguinte: a droga, o vício, ele tem dois lados, o prazer e a consequência. Se o familiar, ele vai assumindo as consequências, o que só vai sobrar para a pessoa é o prazer. Então, isso vai favorecer com que esse adicto permaneça na adicção. Né? Então, o familiar, ele precisa largar esse controle para que o adicto ele perceba a responsabilidade da vida dele. E como que ele vai perceber? Através das consequências. É isso. E que eu falo que a gente precisa antecipar o caos. Antecipar o caos. Porque senão não vai, porque senão só vai ficar no prazer, e que a droga gera o prazer. Isso aí, né, não tem como. Isso aí, a maioria das esposas ligam pra gente, às vezes eu atendo o telefone dizendo assim, olha, eu tomei uma decisão, eu vou divorciar dele. Aí ele procurou ajuda. Aí o cara chega na unidade e fala assim, olha, eu só vim aqui porque minha esposa quer separar de mim. Ou porque a empresa vai me demitir. Né? Porque hoje a gente está aqui numa área, como vocês estão lá fora do país, né? A gente está em Macaé, na terrinha de vocês, na terrinha Macaé é a área offshore. Petróleo, né? Petróleo e gás, né? Boom, isso, aquilo. E hoje a gente vê que o mundo offshore está adoecido, né? Então, é uma gama de pessoas hoje que você vê buscando alívio imediato após 15, 22 dias ou 30 dias de embarque. O alívio que busca é buscar prazer, porque lá em cima é trabalho, aqui na terra é prazer. Então o prazer aqui primeiro desceu no porto ou no aeroporto, já vai. Pronto. E ali fica, só vai chegar em casa depois de 10 dias, ou 5 dias, seja o que for. E a maioria desses casos, maioria, eu falo assim, 60%, buscam uma ajuda por conta de as consequências justamente quando são colocadas, né?
não entra mais em casa, você primeiro foi, a família botou lá, não aceito mais. Ou então tem sujeito a empresa ligar para o cara, ele não usa e falar, você tem que embarcar amanhã. E pode estar sujeito a ter o toxicômano e cair e ser demitido e perder todo o seu benefício. A busca, a maioria das vezes, para a recuperação, ela está baseada em cima de limites. Limites, com certeza. Entendeu? Ou caos criados por família ou empresa. Se permitir isso acontecer, vai acontecer e resultados positivos. A gente tem resultados positivos hoje de pacientes que vieram para nós através de um recurso desse e tiveram sucesso. Cabe destacar que antigamente, eu falo isso em torno de 25 anos atrás, 20, era uma preocupação muito grande o quê? O cara trabalhava numa empresa e impossível do chefe dele saber que ele fazia uso de álcool ou outras drogas. Porque se soubesse, era o quê? Demitido. Eu não quero um paciente ou um indivíduo problemático no emprego que usa drogas. Hoje o conceito se mudou. Hoje as empresas elas estão justamente investindo nisso. O que é mais barato? Você ter um profissional capacitado, orientado, treinado, porém adicto, eu tratar esse paciente ou orientar, capacitar e treinar um indivíduo novo. Fica mais caro fazer isso do que tratar o profissional que já tem o gabarito. Exatamente. Por isso, hoje, as empresas desmistificaram toda essa ideia e começaram a entender que o indivíduo precisa de ajuda. A gente está entrando em outra área aqui, mas é justamente isso. Isso aborda justamente o codependência, porque tem empresas que são codependentes. Já pegamos empresários, né, Aguinaldo, que facilitavam porque tinha o indivíduo dentro da empresa, ele era o... beneficiado, né, com isso, né? Sim, mas ele era o cara que regia a empresa do cara. Que aí entra a retroalimentação que acontece também na família. Empresa. Mesma coisa, tá? Não tem diferença alguma. Não tem diferença alguma. Eu tenho controle, então eu vou lá, chego, faço aquilo, e o cara fala assim, eu não vou demitir ele, eu prefiro que ele continue usando até não me trazer problema. E hoje as empresas procuram investir. Então, para aqueles que têm dúvida, eu devo procurar tratamento, me afastar do trabalho, falar que eu sou um doente químico ou que eu preciso de ajuda, quebra esse paradigma, quebra esse conceito. Você tem direitos, você tem, como dizer, tem direitos, você tem deveres também de se tratar, né? Mas é importante você buscar ajuda, porque você vai estar dizendo para a sua empresa que você quer. E a sua empresa vai ter um bom olhar. Algumas, com o Aguinaldo Assistente Social, ele lida diretamente com isso. E a gente lida lá com muitas empresas aqui em Macaé que abraçam e promovem a recuperação. Legal. É interessante, se você me permite, Luiz, nesse sentido, só vem a ratificar que a dependência química é uma doença. Porque já saiu, é interessante falar isso, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, que a dependência química ela saiu do âmbito da justiça e foi para o âmbito da saúde. Por que as empresas não demitem? Porque se um empregado, um funcionário, um colaborador está doente, não é um caso de demissão, é um caso de saúde, um caso de cuidado. E quando o Luiz fala dessa questão, que é mais fácil, se vai gastar mais, investir mais para se capacitar, se treinar um outro colaborador até ele chegar no patamar daquele que você descobriu, que ele se colocou enquanto dependente químico, mas a gente precisa entender também que a probabilidade dessa empresa ir no mercado e contratar um outro dependente químico é muito grande. Claro. Então, faz sentido. Nós sempre orientamos isso, tanto quando eu falo diretamente com a área de gestão da empresa, no sentido do que é SMS ou SMS, enfim.
a gente sempre dá essa orientação. Entendi. O cara precisa de ajuda. O que tem que ser investigado é se esse indivíduo quer ajuda. Mas se ele quiser ajuda, vocês vão fazer um investimento muito menor em proporcionando para esse indivíduo tratamento do que demitindo. Muito bem. Né? Pessoal, nosso tempo encerrou. Encerrou. Bacana. Eu queria fechar com o pessoal que vai ouvir, vai ver esse podcast, com um recado importante, bem rapidinho aí. Rayane, qual o recado que você deixa aí pro pessoal que tá ouvindo a gente? Né? Um recadinho importante, depois Aguinaldo, Luiz, e a gente faz o encerramento. Bom, nada diferente do que eu já falo, buscar ajuda, buscar orientação. O que é muito comum, pessoas buscarem ajuda depois de 10 anos familiar. Aí já ruiu muitas coisas. O emocional já ficou muito abalado. Então, procurar ajuda o quanto antes. Orientação, é esse recado. Legal. Aguinaldo? Dizer para vocês que estão nos vendo e que vão nos ver que só você pode, mas você não pode sozinho. E aí é buscar ajuda, conforme a Rayane disse, mas buscar uma ajuda especializada, de quem verdadeiramente vai poder te ajudar, te orientar, intervir na situação ou no problema. Reforço que você não está sozinho. Quando você não procura ajuda, o problema é só seu. Agora, a partir do momento que você procura ajuda, posso dizer pela nossa unidade, por nós profissionais, o problema não é só seu mais, o problema também é nosso e a gente está junto e a gente vai caminhar junto e vai chegar no denominador comum e vai ser satisfatório dizer que a dependência química ela não é contagiosa, mas ela é contagiante. E quando a gente vai buscando e vai vendo resultados, as coisas vão acontecendo e a gente vai mergulhando e vai embora. É isso. Estamos juntos. Luiz? Então, a minha experiência já de alguns anos, que eu posso dizer de caminhada em tratamento de álcool e drogas e transtornos leves e moderados, é que o indivíduo, quando busca ajuda, ele pede socorro e a família também pede socorro. E quando nós ofertamos uma proposta, você que está me ouvindo agora, e quando algum profissional te indicar o que você vai fazer, faça, abrace, escute, saiba que a orientação ela está chegando para você porque ou o profissional está querendo fazer a mudança e ter resultados positivos. Então, os pilares que se dizem em recuperação, que é ter mente aberta, boa vontade e honestidade, ele vai fazer assim de maneira afinada, como orquestra, né? Isso vai afinar o processo da sua vida, da sua casa, da sua empresa, seja o que for. Então, passe a ter mente aberta, boa vontade e seja honesto, né? Ter factoides, ideias mirabolantes, né? Não tente mudar nada, a roda é redonda e pronto. Não tente escrever aquilo que está funcionando. Só para dizer que é uma coisa até cômica uma vez, que tentaram mudar toda uma história, né? Quantas pessoas tentam escrever o livro de uma maneira diferente para se agradar? Aí tem uma vez que um paciente internou na nossa unidade, a piscina é localizada num certo local, ele fez um abaixo-assinado que a piscina estava no local errado e que tinha que mudar a piscina. Olha só para você ver um nível de doença que as pessoas querem mudar o mundo, mas não querem mudar. Então o jargão fica aí, nada muda se eu não mudar. Ótimo. Valeu. Eu acho que é isso, gente. Né? Buscar ajuda, eu acho também um posicionamento, não aceite a vida que você está vivendo hoje, né? Tente tomar uma posição, tente mudar, tente melhorar a sua qualidade de vida, buscando ajuda. Eu acho que a gente fecha, todos na verdade, né? A gente falou isso, né? Buscar ajuda, procurar ajuda profissional. Acho que o Aguinaldo falou importante, você não vai conseguir sozinho. O negócio é redondo, não tente mudar isso, né? Como a Rayane falou também. E a gente quer agradecer, quero agradecer aqui a presença de vocês, muito obrigado pela presença, né? Agradecer esse conteúdo que eu acho que é de qualidade, trazendo informação, o que você tem que fazer na hora de buscar uma clínica, né? Sobre a família também,
E eu falo em nome da Rayane, a gente quer agradecer vocês, agradecer a Clínica Shalom. E é isso, gente. Um grande abraço, obrigado. E mude o seu posicionamento, se posicione, não aceite a vida que você está vivendo hoje. Um grande abraço para vocês. Valeu, obrigado. É isso aí, foi bom.